Insuportável. Pois. Eu queria começar por dizer uma coisa que é o seguinte. O desenvolvimento económico, o funcionamento da economia é, antes de mais, uma questão política. E, naturalmente, que os políticos escolhem os técnicos que se adequam, obviamente, à sua visão ideológica da questão. Podemos usar o exemplo de Portugal. Não é por acaso que o atual Primeiro-Ministro escolheu um economista que tem uma visão profundamente ortodoxa do funcionamento da economia. Portanto, é, antes de mais, uma questão política. Primeira questão. Segunda questão. Vive-se um fenómeno muito grave em termos internacionais que eu, nas minhas aulas, enfim, as pessoas usam, mas eu costumo usar nas minhas aulas a expressão a desnacionalização da política económica. Ora, o que acontece é que, a partir de um certo momento, com um certo modo de encarar o funcionamento da economia e com, enfim, certos processos que foram acontecendo, houve progressivamente, na grande parte dos países em desenvolvimento, uma certa desnacionalização da política económica, e ela também acontece na Europa, como é evidente. Isto para dizer o seguinte, naturalmente, que se é uma questão política, qualquer opção de natureza económica tem de ser construída. O modelo de turismo, eu não sei dizer se é um modelo falhado. A maneira como eu trabalho pressupõe que eu tenho algum tempo para ler. Eu posso entender que um determinado modelo não é o melhor, mas eu depois vou confirmar se é falhado ou não. É óbvio, o que eu disse anteriormente, o modelo de turismo, se ele não tem uma construção endógena, se não há um projeto nacional inserido num projeto de desenvolvimento nacional, em que se saiba exatamente o que se pretende, e se o modelo decorre, digamos, do efeito externo, a uma dada altura há uma grande tendência em relação ao imobiliário, à especulação imobiliária. É óbvio que muitas pessoas tinham capitais para investir em imobiliário, e em Cabo Verde também aparecem esses capitais. Agora, saber se o modelo de turismo deve viver, digamos, do que é a pressão externa, que pode ser maior, pode ser menor, é uma questão importante. Eu não conheço, aliás, o que eu vou lendo de Cabo Verde, de tudo o que são os programas de governo, etc., não há, de facto, a construção de uma perspectiva de desenvolvimento e que, digamos, que permita construir objetivos. Desse ponto de vista, eu posso dizer que a minha percepção é que o modelo de turismo que não tenha efeitos de arrastamento interno, que não se traduz em melhoria das condições de vida, não é o modelo mais desejável. Se o modelo que permite, digamos, construir isso, que permite que possam ser desenvolvidas atividades económicas no país, orientadas, se é um modelo que, em vez de dizer, muito bem, os turistas vêm, querem levar uma coisa, não há problema, os nossos vizinhos da África continental que vendem aqui o seu artesanato. Isto não tem sentido. Naturalmente que é preferível desenvolver, procurar apoiar, desenvolver uma produção de coisas que as pessoas, enquanto vão a qualquer lado, mas trazem uma coisa que é do país, que representa o país. Quer dizer, se o modelo não é construído e numa lógica compreensiva, que tem várias coisas, etc., naturalmente que ele tenderá a ser falhado. Se o turista que chega no hotel tem tudo que é oferecido, digamos, pelo hotel, nem sequer pode chamar um táxi, porque o hotel arranja o táxi, não pode ir comer em certo lado, porque o hotel... Quer dizer, isso são questões que se colocam. Desse ponto de vista, eu poderia dizer que, provavelmente, este é um modelo que vai ser insustentável. Numa dada altura, o governador do Banco de Cabo Verde disse-me exatamente isso. Mas é uma pessoa que lá está, que conhece a realidade, eu prefiro, digamos, ler as tendências. É óbvio que, como eu digo que é mais político, uma questão como o aproveitamento das competências externas decorre, digamos, da necessidade de fazer esse aproveitamento e de saber como é que ele pode ser utilizado.
É óbvio que se nós temos uma perspectiva de desenvolvimento, nós identificamos coisas que devem ser desenvolvidas, provavelmente nós identificamos as nossas necessidades em termos de competências e provavelmente poderia ser mais útil, digamos, aproveitar competências que existem em questão no exterior. Naturalmente que sim. Agora, também há coisas que levantam suspeitas. Não tenho problema nenhum em dizer, porque o sentimento que eu tenho, criou-se uma universidade pública em Cabo Verde, essa universidade pura e simplesmente marginalizou qualquer universidade cabo-verdiana que esteja fora. Eu estive ligado no primeiro grupo que apoiou a concepção da universidade e eu senti isso, aliás senti outras coisas. Ou seja, nós é que estamos cá. Quer dizer, este é um problema que existe. Mas tem de ser resolvido. Obviamente que tem que ser resolvido de um lado e do outro. Provavelmente também as competências que estão fora podem pressionar nesse sentido. Agora, que há também esta sensação, eu tenho isso porque estive ligado, digamos, a uma fase inicial e senti que as competências que estão fora não são desejadas. Eu sinto isso. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Como eu digo, eu estou na academia, não sou político, eu digo aquilo que penso e, naturalmente, que procuro fundamentar aquilo que penso. É óbvio que isto é uma questão política, é uma questão que o país tem que construir, saber como é que se aproveita. Há países que têm feito isso, têm procurado e têm, de facto, tido um enorme proveito de competências nacionais que estão fora. Eu, em relação ao Cabo Verde, tenho muitas dúvidas. Desde há muito tempo sinto isso. Eu, há pouco tempo, soube, só mais um exemplo, que alguém estaria a contactar alguém para ver se era possível um acordo entre uma escola da Universidade de Cabo Verde, tem um nome curioso, escola, não são ciências, mas utilizam-se como nome da escola, Escola de Negócios e Governação, um nome curioso, etc. Fazer um convênio com a escola. Depois da direção da escola perguntaram-me se eu estava interessado. Disse-me também, eu não estou interessado. Os cabelos, se há necessidade, falem comigo. Eu não participo em nada, isso é uma questão que acontece. Desde a década de 80, eu não participo em nada que seja convidado por terceiro. Porquê? As pessoas da universidade conhecem perfeitamente e sabem que eu estou disponível. Mas não há interesse, e esta é a minha opinião pessoal, eu digo, não há interesse, afastem-se as competências nacionais. Para quê? É mais fácil lidar com um cooperante português, eu digo, eu não sou cooperante, quanto muito sou cabo-verdiano que vive em Portugal, mas essa é uma questão política, é uma questão que se resolve, tem de ser, naturalmente. Outra, enfim, há muitas coisas, a questão da história é uma questão que me preocupa um bocado, eu digo porquê. Naturalmente não é um ensino, eu julgo que combinam aqui várias coisas. Eu não sei se o ensino da história de Cabo Verde é uma prioridade no sistema de ensino cabo-verdiano, eu não sei, não posso dizer se essa não é. Tenho dúvidas que não sei se é uma prioridade. Mas também é um facto que Cabo Verde não dispõe, ao fim de 38 anos, é tempo mais do que suficiente para construir, digamos, instrumentos, naturalmente sempre provisórios, que possam sustentar o ensino de uma história, da história de Cabo Verde. Isso é importante. Eu digo que eu sinto, preocupa muito os estudantes que cá chegam, não têm ideia nenhuma, ou seja, assume-se que Cabo Verde existe desde 1975, o resto não interessa. Isso não é verdade. Nós podemos aqui falar de coisas que nos mostram a importância da história. Mas há outra coisa também importante. Eu nunca tive um aluno cabo-verdiano interessado a fazer um trabalho com dimensão histórica. Isso não me interessa. As pessoas estão preocupadas em determinados temas que estão na moda e muitas vezes, por exemplo, o tema da imigração, dos efeitos na sociedade cabo-verdiana. A imigração existe desde 75, não existiu antes. Eu uma vez estive a explicar não sei se ainda esgotei muito tempo, que é uma coisa que, aliás, tem trabalhado e que vai surgir, como disse no tal livro da história da moeda, um fenómeno muito interessante. Em dada altura, em Cabo Verde, há uma série de imigrantes cabo-verdianos que mandam para Cabo Verde, de maneira formal, remessas, através de cheques. Há um sistema muito curioso que se constrói. Estes cheques eram recebidos não pelas famílias, eram recebidos pelo comerciante local. O comerciante local abria uma conta corrente à família, que naturalmente ia fazendo compras, acertava as contas depois, ou se precisasse de dinheiro para outra coisa, etc. Este comerciante local estabelece uma relação muito curiosa com as empresas de importação no Mindelo e com o Banco Nacional do Marítimo.
O que é curioso é que nós temos um mecanismo que economistas chamam, um mecanismo de monetarização da sociedade cabo-verdiana, feito através das remessas de imigrantes e através de uma relação entre as famílias e o comerciante, que não só favorece as famílias, mas que é da maior importância. Mas isso é história, não interessa. Provavelmente nós temos um dos mecanismos mais interessantes para ver o efeito direto, digamos, da imigração através das suas remessas. Mas isso é... Eu continuo a dizer, nunca tive um estudante cabo-verdiano interessado em trabalharmos o tema da história de Cabo Verde. Não me interessa. Este é um problema. Não há nação sem memória. E é por isso que, e para terminar, é por isso que eu, aliás, para já no acordo com o banco, e que eu estou, neste momento, muito interessado em criar uma dinâmica e provavelmente uma série de trabalhos sobre a história do Banco de Cabo Verde. Porque não se pode... Dizem-se coisas sobre o passado que mostram. Em Cabo Verde, durante o século XX, existiram empresas, existiram empresários, existiram uma série de dinâmicas. Isso é importante. Cabo Verde não existe só a partir de 1975. Cabo Verde tem 553 anos de existência e os cabo-verdianos têm que conhecer a sua história. Agora, isso é só uma brincadeira. Eu vou-vos dizer uma coisa que aconteceu uma vez. Fui ao Porto arguir uma dissertação de mestrado de uma senhora que estava ligada ao ensino em Cabo Verde, que fez um trabalho sobre a educação. A dada altura, eu não disse nada porque eu queria conversar com ela. A dada altura disse o seguinte: o ensino em Cabo Verde, antes da independência, era de má qualidade, os professores eram todos portugueses, e vi para ela disse: vamos lá ver uma coisa, eu não vou discutir a qualidade. Eu posso dizer uma coisa que eu não tenho que diga em qualquer lado. Quando cheguei a Portugal, na universidade, cheguei à conclusão que estava tão bem ou melhor preparado que os meus colegas portugueses. Portanto, se era de má qualidade. Agora, dizer-me, quando os meus professores eram todos cabo-verdianos, havia um ou outro que não era cabo-verdiano, e licenciados. Ou seja, iriam-se mitos sobre o passado, que uma senhora que faz uma dissertação de mestrado na Universidade Portuguesa afirma isso. O ensino era de má qualidade, os professores eram todos portugueses, etc, etc. É preciso conhecer a história de Cabo Verde. Ela é extremamente importante. É fundamental. Não é só a história em geral, e a história política, os movimentos políticos, uma série de coisas. Quer dizer, é preciso conhecer isso. E preocupa-me seriamente que os cabo-verdianos que vêm para a universidade não têm ideia nenhuma do que é a história de Cabo Verde antes da independência. Isto é um problema. Acho que é importante.